Você já parou para pensar qual é a religião de Deus? A religião é parte da vivência humana e das suas expressões culturais. Há muitas formas de religião e religiosidade, por meio das quais o homem se relaciona com Jesus e o Criador. Se a religião é, contudo, uma manifestação humana importante, na visão cristã, não basta ter religião e religiosidade, pois é preciso vivê-las da maneira correta. Afinal, quem é mais próximo de Deus? O homem, que não tem religião, mas segue os ensinamentos de Jesus, ou o homem que tem religião, mas não segue os ensinamentos de Cristo? Não somos nós que iremos fazer esse julgamento, pois só Deus pode julgar as suas criações. Mas o que as Escrituras Sagradas dizem sobre religião? Qual era a visão de Jesus sobre as religiões? Para responder essas perguntas, precisamos ir além da Bíblia. Por mais louco que possa parecer, a religião surgiu muito antes da Bíblia e de Jesus viver aqui na Terra. Na verdade, é impossível dizer qual foi a primeira religião, pois a fé no sobrenatural, no imanifestado, existe muito antes dos humanos desenvolverem a escrita. Estudiosos dizem que há 100 mil anos os humanos que habitavam o nosso planeta já tinham o costume de enterrar os mortos. Claro que essa prática tem motivos óbvios: evitar o mau cheiro, doenças e que animais se alimentem dos restos mortais dos nossos entes queridos. Ao mesmo tempo, a prática também envolvia a ideia de vida após a morte. Há 100 mil anos, os humanos viviam em tribos, cada um com suas próprias crenças. Mas eles não acreditavam no Deus que conhecemos hoje. Na verdade, a crença nessa época tinha mais a ver com fenômenos naturais e o contato com espíritos através de um xamã. Ou seja, eles não eram nem monoteístas e nem politeístas, pois ainda não existia a ideia ou imagem de Deus. O cristianismo só foi existir anos depois, na verdade, há pouco mais de 2000 anos. Historicamente, os fatos que fundamentaram o cristianismo ocorreram durante o Império Romano, nos últimos séculos da Idade Antiga. Como o próprio nome diz, o cristianismo surgiu a partir da doutrina dos homens que seguiam Jesus Cristo. Por acreditarem que ele era o Messias, ou seja, o enviado de Deus, as autoridades da época começaram a persegui-lo. Os registros feitos pelos discípulos de Jesus dizem que ele foi morto na cruz e depois ressuscitou. Essa crença no Messias foi alimentada ao longo da história e fez surgir o então cristianismo. Na década de 50 depois de Cristo, Pedro e Paulo espalharam os ensinamentos e as histórias sobre Jesus em Roma e na Europa. Eles foram alguns dos que escreveram textos sobre a nova religião e que depois passaram a integrar um Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia. Bom, para quem não sabe, o nome igreja vem da palavra grega eclésia, que quer dizer assembleia, ou seja, o termo se refere à reunião de homens que compartilham da mesma crença. Os cristãos foram perseguidos pelos romanos durante séculos. Inclusive, foram acusados de colocar fogo em Roma durante o governo do imperador Nero. Os cristãos incomodavam pelo fato de eles não venerarem o imperador como um Deus vivo e pregarem a igualdade entre os homens. Essa perseguição durou até o ano de 313, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e permitiu o culto dessa religião em todo o império. Poucas décadas depois, por volta de 391, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma e, ironicamente, todas as outras religiões, agora consideradas pagãs, passaram a ser perseguidas pelos cristãos. Neste exato momento, você deve estar se perguntando o seguinte: Ivan,
O que a história do cristianismo tem a ver com o assunto do vídeo? O que eu quero deixar claro para você é que as religiões foram criadas pelo homem e não por Deus. Então quer dizer que a Bíblia não diz nada sobre religião? Vamos aos fatos. Apesar da Bíblia e da religião estarem fortemente associadas, é preciso deixar claro que, embora pensemos na Bíblia como um tratado religioso, a ideia de religião não aparece no Antigo Testamento. Além disso, no Novo Testamento, a religião é citada de forma direta em apenas 3 ocasiões. A primeira ocasião é de Paulo, que cita a palavra religião quando ele apresenta sua defesa perante o rei Agripa. Em Atos, capítulo 26, versículo 5, é dito o seguinte: segundo a mais rígida seita da nossa religião, vivi como fariseu. No caso, ele estava se referindo às 3 seitas dos judeus: os fariseus, os saduceus e os essênios. Ele disse que viveu como fariseu, a seita que era mais rígida nas práticas religiosas. Paulo não estava falando sobre um credo ou crença religiosa, mas sim sobre a forma de adoração, porque os judeus davam grande ênfase à prática e não à doutrina. A segunda referência à religião foi feita por Paulo ao escrever aos Gálatas. Ele declarou o seguinte em Gálatas, capítulo 1, versículo 13: porque já ouvistes como outrora fui eu no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja. Para quem não sabe, antes de se entregar aos ensinamentos de Jesus, Paulo perseguia os cristãos. Ele achava que Jesus de Nazaré era uma farsa e, inclusive por isso, tenha sido crucificado. Além disso, entendia que todos que o consideravam o Messias e seguiam sua palavra deviam ser punidos. Ao ser questionado por que fez isso, Paulo respondeu afirmando que seguia a religião da época, uma religião cheia de regras, leis e tradições herdadas de sua linhagem hebraica. Essas regras foram o que o levou a perseguir implacavelmente os seguidores de Cristo. Assim, ao escrever aos Gálatas, ele se referiu à religião da mesma maneira que o fez antes do rei Agripa, como regras de prática em vez de doutrina ou credo de crença. A terceira ocasião é a Epístola de Tiago, escrita às 12 tribos que estão espalhadas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 26, é dito o seguinte: se alguém entre vós parece ser religioso e refreia não a sua língua, mas engana o seu próprio coração, a religião desse é vã. Tiago parece estar se referindo à religião da mesma maneira usada por Paulo, como sendo ritualístico ou cerimonial. Em seguida, Tiago define muito claramente o que ele diz ser uma religião pura, distinta das formas de adoração ritualística, conforme descrito por Paulo. Tiago disse: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Apesar de o texto ser simples e despretensioso, tem um significado profundo. Tiago faz um lembrete de que devemos ter compaixão com nosso próximo. Este é o ensinamento de Jesus em sua frequente referência ao amor. Em Mateus, capítulo 22, versículo 39, o Senhor disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é exatamente isso que Tiago estava expressando: amor e devoção a Deus, por meio dos serviços prestados ao próximo, usando como exemplos os órfãos e as viúvas. Então quer dizer que, em momento algum, a Bíblia diz que as pessoas têm que ter uma religião? De fato, não existe uma passagem que diz de forma clara que as pessoas devem frequentar a igreja para estar em contato com Deus. Porém, elas devem seguir os ensinamentos do Senhor.
De forma mais clara, podemos dizer que a Bíblia é uma religião. Quem aceita Jesus como seu Salvador se torna parte dessa religião e um dos seguidores de Jesus. Além disso, Jesus nunca falou de templos, nem de conventos, e muito menos organizou uma religião que leva o seu nome. O certo é que Cristo afirmava que a adoração a Deus não está associada a um lugar determinado. Tendo um templo ou não, o importante de verdade é a honradez, a honestidade, a bondade, a luta contra o sofrimento, o amor ao próximo e o empenho por humanizar este mundo e a vida. Mesmo que você tenha uma religião, frequente a igreja, pregue a palavra, se você não seguir os ensinamentos de Cristo, você estará pecando. Assim como é dito em Isaías, capítulo 29, versículo 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Eu fico por aqui.